Agora no Jornal da Manhã, o destaque com a repórter Vitória Abel. O apresentador Luciano Huck afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está no caminho certo das reformas liberais, mas que é necessário um olhar afetivo da esquerda. Huck é cotado como candidato do centro para a presidência da República em 2022. O apresentador da TV Globo disse ainda que o establishment político no Brasil tenta se proteger de qualquer forma de mudança. Defendendo um equilíbrio entre várias forças do espectro político, Huck afirmou que o marxismo não deu certo, mas que o liberalismo puro também não deu. Para Luciano Huck, o Estado precisa ter o tamanho necessário. Então, acho que esse olhar liberal que a gente tem hoje está tudo certo. Acho que os fundamentos econômicos são por aí. Mas se não tiver um olhar afetivo, e afetivo para mim é a capacidade de cuidar das pessoas, não vai dar certo. Então, acho que esse equilíbrio é o que a gente tem que achar. Eu não acho que o Estado tem que ser pequeno, o Estado tem que ser do tamanho que ele tiver que ser, necessário. O apresentador ainda não se assume como pré-candidato e disse que tem o compromisso de ser não partidário. Durante evento em São Paulo, Luciano Huck afirmou que passou a entrar no debate político pelo que chamou de convocação geracional. Com um discurso provocador, o apresentador tentou incomodar a plateia ao falar de desigualdades. Nós vamos passar por aqui, lindos, bacanas, tudo certo. Estamos num evento bacana, super legal. Quantos negros tem aqui? Alguém já olhou em volta? Não, né? Ou a gente vai tentar apontar para que a gente consiga ter uma classe média que represente a diversidade no Brasil, que a gente consiga... E não é que é 1 ano, 2 anos, é um projeto. Para onde estamos indo? Luciano Huck aproveitou para negar qualquer irregularidade na compra de um jatinho com o dinheiro do BNDES e garantiu que paga todos os impostos. Devagarinho, o Luciano Huck vai assentando a sua não declarada candidatura presidencial no cenário político. Ele aposta ele quer preencher essa avenida que está se abrindo ao centro. De um lado, o PT, Lula, que deve sair da cadeia, do outro lado, Bolsonaro com seu radicalismo de direita. Ele tenta se firmar como uma força de centro. É muito curioso que num país como o Brasil, com tantos partidos políticos, são 33, de novo um personagem de fora da política se apresente como alternativa. Ele vai esticar o quanto puder este palanque eletrônico de que dispõe na Rede Globo e na hora própria vai se apresentar como candidato. Se o cenário estiver estilhaçado como está agora, alguma chance ele tem. Não deixa de ser deplorável que o Brasil encontre num apresentador de televisão uma alternativa presidencial. Olha, tem tantos equívocos aqui nesses trechos que foram apresentados que eu não sei nem por onde começar. Esse negócio de olhar afetivo da esquerda, isso realmente não existe. Então, é uma coisa que não deve ser colocada numa discussão. Aí depois ele joga pra galera falando uma coisa que é inacreditável, porque em vez de ter um sentido positivo, acaba tendo um sentido negativo. Pergunta numa plateia, quantos negros tem aqui? Ou seja, se ele não oferece nenhuma alternativa a seguir a esse tipo de frase, fica uma frase populista, rasteira, do pior que existe em termos de retórica política. Eu poderia perguntar quantos negros tem no palco do programa que ele apresenta na Rede Globo, sabe? O que seria também uma pergunta idiota. De qualquer forma é o seguinte, esse tipo de crítica ao liberalismo puro que ele fala, o Luciano Huck deve conhecer pouco ou nada a respeito da história do liberalismo, da aplicação das ideias liberais em diferentes governos e também das consequências positivas da implementação de instrumentos ou ideias liberais em governos que não são necessariamente liberais. Isso aconteceu durante o governo social-democrata, portanto, feito por um partido de esquerda, o PSDB, de instrumentos liberais como as privatizações, medidas adotadas por um governo que não era liberal, porque é social-democrata. Se o Luciano Huck quiser uma tradição liberal que esteja vinculada muito mais a projetos ou programas sociais, tem uma tradição de um liberalismo social, um dos grandes nomes mundiais desse tipo de defesa desse liberalismo social é o John Rawls, e também aqui no Brasil teve um grande defensor desse liberalismo social que foi o José Guilherme Melchior.
Agora, se o Luciano Huck quiser ir além, tem toda uma tradição do conservadorismo, do pensamento conservador, que foi no Brasil e em outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que fizeram mudanças sociais importantes, portanto, tiveram esse olhar afetivo que não tem nada a ver com a esquerda.